Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Hoje nós vamos estar realizando o estudo de Provérbios 24. Eu, Célia. E eu, Paulo Ramos, vamos aqui poder contribuir um pouquinho com você nos ensinamentos da Palavra de Deus, naquilo que Salomão falou. Salomão, que é o homem mais rico que teve na terra. Então vamos lá. Provérbios 24. Não tenhas inveja dos homens maus, e não desejas estar com eles. Com sabedoria se edifica a casa, e com prudência ela se afirmará. Sabedoria se constrói a casa. Vê os cômodos se encherem do que é precioso e agradável. E com conhecimento se enche as câmaras de tudo que é precioso e agradável. E com o conhecimento e o discernimento se consolida, se torna resistente, firme e estável. Então você precisa ter a sabedoria e o conhecimento. O homem sábio é forte, e o homem de conhecimento vai aumentando em poder. Aprenda, adquira conhecimento, adquira sabedoria. O homem, 6. Porque com sábio conselho se pode fazer a guerra, e na multidão dos conselheiros há segurança. Antes de decisões importantes, busque conselheiros e veja os prós e contras. Quem está sendo seus conselheiros? Você já parou para ver, para pensar? Aquele conselheiro, ele te instrui em coisas boas? Ou ele simplesmente te dá aqueles conselhos que de nada servem, que te leva para o mal? Pense. Se desfaleceres no dia da adversidade, escassa é a tua força. Se desfaleceres no dia da adversidade, escassa é a tua força. Como não ficar desanimado? Busque a Deus ao levantar. Entregue seu dia ao Senhor, e Ele te dará ânimo, força e coragem. Coloque as suas forças no Senhor, pois só Ele pode todas as coisas. Come mel, meu filho, porque é bom. O favo de mel é doce ao teu paladar. Saboreie o mel. A palavra de Deus é doce como mel. Então saboreia diariamente, com carinho, amor e dedicação. Por 7 vezes cairá o justo e voltará a levantar-se, mas o ímpio tropeçarão no mal. O justo sofre derrotas também. Ele cai e se levanta, pois sua força está no Senhor. Prepare a tua obra fora e aparelha no campo, e depois edificará a sua casa. Administre as fases. Primeiro, busque a Deus. Depois, atende ao trabalho, ao negócio. E o trabalho e o negócio edificará a sua casa e a sua família. Não digas, como fez ele, assim lhe farei. Darei o pagamento a cada um segundo a sua obra. O cristão nunca deve pagar o mal com o mal. Pelo contrário, deve abençoar aqueles que os perseguem.
Olha só que coisa mais maravilhosa, né? Esse processo de aprendizado. A gente observou aqui nessa leitura do Paulo que esse Provérbios ele fala bastante de conhecimento, de sabedoria e de provisão. Então você, meu amigo que está aí do outro lado, né, com dúvidas, passando por alguma aflição, por algum problema ou alguma preocupação, hoje vai ser um dia muito decisivo para você. Então preste muito atenção, porque essas palavras vai contribuir para que você tome possivelmente uma decisão, para que você não fique remoendo isso dentro de você e deixando que roube a sua paz. Por que eu falo isso? Porque a nossa verdadeira alegria, a nossa verdadeira paz, né? Ela começa dentro da nossa casa. E aqui no Provérbios, o 3, ele diz assim: com a sabedoria se edifica a casa, e com o entendimento ela se estabelece. E no 27, ele fala assim: prepara de fora tua obra e aparelha no campo, e então edifica a tua casa. Gente, eu tenho sempre colocado aqui a sua casa, sua casa, sua casa, porque tão difícil é a gente arrumar ferramentas para a gente poder ter realmente conhecimento, discernimento e sabedoria. É fácil, muitas vezes, a gente fazer uma leitura aqui, fazer todo o processo de entendimento desse estudo, mas no dia a dia a gente não conseguir aplicar isso como ferramenta da nossa casa, porque nós não conseguimos compreender como planejar isso para dar sequência a poder ter esse entendimento para tirar toda essa preocupação, esse desgaste da nossa energia em problemas que nós ficamos às vezes focados em coisas que estão lá na frente por ansiedade, por desejo de conquistar algo, e a gente coloca toda a nossa energia, todo o nosso foco em algo que está lá na frente e a gente deixa de ter esse conhecimento e esse discernimento. Pois nós precisamos ter coerência nesses 5 passos que eu vou passar aqui para vocês se organizarem e se planejarem melhor naquilo que você precisa ter hoje, uma decisão para aquilo que você quer resolver. Então, quando nós falamos em conhecimento, o que é o conhecimento? Hoje, eu e o Paulo, nós estamos aqui dispostos a estudar Provérbios 24. Dessas palavras, dessa leitura, nós estamos alimentando desse conhecimento. Mas não basta fazer só uma leitura. Nós temos que olhar para essas palavras e ter, né, um entendimento, o conhecimento daquilo que nós estamos lendo. Então, o conhecimento é a busca desse ensino, seja através da Bíblia, seja através de um vídeo, seja através de um áudio, de uma palestra. Abastecer e ter também conselheiros. Isso é uma maneira de ir em busca de conhecimento. O entendimento é realmente o processo daquilo que você está compreendendo, é você tentar abstrair aquilo e você começar a compreender de forma diferente, com a sua maneira de refletir, né, de pensar e de compreender aquilo, porque eu posso fazer uma leitura de provérbios, quem está aí do outro lado vai compreender de formas diferentes. Então, nós também temos que tomar cuidado com a maneira que nós estamos entregando, porque muitas vezes a gente não tem o bom senso daquilo que nós estamos falando, pois nós somos humanos e muitas vezes nós falhamos sem ter a intenção, né, de falhar. Aí nós temos o discernimento. O que é o discernimento? Depois que você estudou, que você abasteceu, né, de palavras aí através do áudio, através desse estudo que nós estamos tendo, que você refletiu através do entendimento, o discernimento é prestar a atenção, é você se olhar para dentro de você
e fazer com que essa palavra ela tenha conexão com o seu dia a dia, com os fatos que acontecem no seu dia a dia. Porque se você não atrelar muitas vezes o que você aprendeu com o que está se passando no seu dia a dia, o aprendizado vai se tornar mais difícil. Então, o discernimento ele pode ser baseado no fato do seu dia a dia, das coisas que acontecem dentro do seu lar. Prestar atenção e aguardar o seu lugar, seja até mesmo na hora de se alimentar ou na hora de você se relacionar com uma pessoa. Por que isso? A gente tem que ter discernimento muitas vezes numa hora de uma refeição para saber ali quem que, né, de repente vai se sentar no lugar de uma mesa, qual é o lugar de maior importância para daquela mesa para a pessoa, para que a gente não se sente num lugar que de repente não seja o da gente, seja de uma pessoa que tem um maior poder sobre aquele momento que nós estamos envolvidos. Ou seja, dentro de um relacionamento dentro do nosso lar, nós temos que pensar e aguardar o nosso ponto para poder nos relacionar, prestar atenção, ouvir, escutar, ter um entendimento e passar por esse discernimento de reflexão daquilo que está dentro do meu eu. Sentir se aquilo que eu vou falar naquele momento realmente tem coerência, se eu vou mudar algo, se eu vou construir, ou se eu estou falando como um garoto. Muitas vezes, numa hora de um relacionamento, nós nos posicionamos como se fosse uma criança, né? Com euforia, com vontade de colocar aquela fala da maneira que a gente mesmo tem pelo nosso próprio meio, pela nossa própria medida. E muitas vezes nós temos que refletir primeiro, porque se nós já vamos tendo conhecimento da maneira que nós agimos no nosso dia a dia, o quão difícil é às vezes a gente se corrigir para a gente poder ter entendimento e fazer a coisa de uma forma diferente. Então, aqui eu coloquei, principalmente no discernimento, que nós temos que tomar esse cuidado no relacionar, porque envolve a comunicação. E a comunicação, ela pode ser colocada de diversas formas. Ela pode ser agressiva, colocando a sua própria medida de como você vê e da forma que você impõe a maneira que você quer que ela aconteça. Ela pode ser decisiva, ela pode ser interrogativa, ela pode ser afirmativa e ela também pode ser como um transbordo, como orientação. Qual a forma que você está usando para você se comunicar com as pessoas que você ama dentro da sua casa? Muitas vezes é a forma que você está colocando que está impedindo para que você tenha uma comunicação clara e bem expressiva, aonde ela tem que se expressar com amor. Então, isso que eu estou passando para vocês são 5 passos, né, da sabedoria, né, para que a gente possa ter uma vida com plenitude. Isso deve ser aplicado até mesmo, como eu disse aqui, até mesmo na hora que a gente vai se sentar à mesa, né, para a gente não se comportar como um garoto, com muita fome, com muito apetite, sem prestar atenção do lugar, ou na forma que nós nos relacionamos frente a outras pessoas que muitas vezes também nós nos sentamos à mesa para discutir coisas que são importantes, coisas que são decisivas. E o 4º passo seria a aplicação. O que é a aplicação? É fazer tudo isso de forma comedida. É o meu comportamento diante dessa situação. A maneira que eu estou me relacionando ali, será que está adequado o meu comportamento? Então, a aplicação é onde a gente deve se conter muitas vezes, tanto pela boca, pela maneira que a gente se comporta, porque às vezes ela pode estar sendo agressiva, decisiva. Então, vamos prestar atenção, porque todo esse processo de aprendizado, ele só vai acontecer se você aplicar de forma comedida no seu dia a dia.
tá? Então, a gente tem que passar por todos esses passos. E o quinto passo é a sabedoria que vai estabelecer o entendimento e a sua força perante aos seus vícios, porque é muito difícil a gente ser corrigido e muito mais difícil é a gente encarar os nossos próprios vícios, as nossas próprias falhas e elas serem corrigidas através do conhecimento, do entendimento, do discernimento, da aplicação e até chegar à sabedoria. Então veja só, são 5 passos para que a gente consiga olhar para dentro de nós e observarmos as nossas atitudes, os nossos comportamentos, para que a gente possa realmente não estar esgotando as nossas forças e tirando a paz que vive dentro do nosso coração pela nossa própria tolice, porque muitas vezes nós mesmos não nos entendemos e nos comportamos como um tolo. Então aqui tem uma palavra que eu falo que o fraco se conhece diante da crise. E se ele não dá conta de resolver suas crises, quem anda junto pode morrer. Nossa, o quanto é difícil muitas vezes a gente corrigir, né, esses vícios que nos acompanham dia após dia. E muitas vezes a gente não presta atenção que as pessoas que convivem do nosso lado, elas estão sendo fragilizadas por essas ações, por esses comportamentos inadequados. Então, olha o quanto nós temos que pôr nessa mente nossa, que nós precisamos aprender essa ferramenta que são esses 5 passos do aprendizado para a nossa vida, para que nós possamos nos tornar sábios, né? E aqui no versículo 16, ele fala assim: o justo cai e se levanta, e o ímpio não tem galardão. O que é o galardão? É a recompensa. E isso aqui vem para realmente dar esperança para aqueles que são persistentes, né, que sabem que estão agindo de boa fé. Olha só, o justo cai e se levanta, né? Então, fala aqui no 16 dessa forma: porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas o ímpio tropeçarão no mal, né? Então aqui foi o que eu coloquei para vocês. O justo cai e se levanta, e o ímpio não tem galardão, porque essa recompensa o ímpio ele não vai ter, porque ele não vai estar agindo de forma justa. Então a gente também tem que observar que quando isso acontecer, para que a gente também nunca contemple a queda dessa pessoa, porque Deus, ele está agindo na nossa vida. E é como se diz, a semente, né, nós aqui vamos plantar, mas a colheita, ela é obrigatória. Então, vamos prestar atenção naquilo que nós estamos semeando livremente, para que a nossa colheita, ela seja justa. E se for justa, nós não temos que nos preocupar com algo que está lá à frente, porque aquilo que está lá à frente, no nosso dia a dia, ele tem que correr atrás de nós. Então, vamos nos manter focado no presente para que não roube a nossa energia com as coisas do futuro. Foi muito interessante essa palavra de hoje, muito decisiva na vida, acho que de muitas pessoas, porque às vezes a gente se sente um pouco desequilibrado, sem saber por onde começar. E é muito importante a gente buscar conselho, buscar ensino, né, para a gente poder tomar decisões de forma comedida e também prestar muita atenção na forma que nós vamos interagir aí com a comunicação, porque a nossa boca, ela tanto pode atrair coisas boas, mas também às vezes ela acaba afastando as coisas boas de perto de nós. Olha só o que diz aqui, Provérbios 24, 33. Um pouco de sono, cochilando outro pouco cruzando as mãos para dormir. Assim virá como um ladrão a tua necessidade,
e a tua pobreza como um homem armado. A preguiça e a miséria estão diretamente ligadas, e Deus condena a preguiça. Então não adianta você simplesmente ficar dormindo, ficar parado. Você tem que levantar, deitar na hora certa, levantar na hora certa e fazer o seu trabalho dignamente. Pois do seu trabalho vem a recompensa, vem o seu salário. E com isso vem as provisões de Deus. E lembre-se de curtir, de comentar, de compartilhar o nosso vídeo. Ajude o canal, ajude a essa mensagem chegar a mais pessoas, pois muitas vezes você não tem a necessidade dessa palavra, mas tem muitas pessoas que estão precisando de uma palavra amiga. Então ajude, dê o seu like e nos ajude a propagar o nosso canal. E lembre-se, você é filha amada de Deus. Deus te abençoe.